Nossa, coisa estranha, me arrepiei inteiro. Parece que tinha alguém aqui. Ai, coisa muito estranha. Você teria coragem de morar em uma casa que pertenceu a um assassino? Uma casa que foi palco dos atos mais hediondos que um ser humano é capaz de fazer. Eu sinto informar, mas quando isso acontece, a casa deixa de ser a mesma. Não é porque ela é feita de madeira, concreto ou seja lá o que for. O sobrenatural é muito mais forte do que isso. E hoje, nessa Sexta do Medo, eu, Bira, vou te mostrar algumas casas que têm um passado sombrio. E como elas estão hoje. Quem vai até a ilha de Taços, na Grécia, não imagina que toda a paisagem paradisíaca guarda um cenário macabro. Em meio às águas cristalinas, a calmaria dos habitantes e os pontos turísticos, como um antigo teatro em ruínas, existe uma casa em um pier. Um pier chamado Mievampes. Por lá, em 1996, morava uma família que todo mundo da região conhecia. Teófilos Sequides, de 24 anos. O pai dele, a mãe, a irmã e a avó. Aos olhos dos vizinhos, nada parecia estar errado. Isso até que todos eles, menos o Teófilos, desapareceram. Um a um. Em um primeiro momento, o jovem contou à polícia que todos da família tinham se mudado repentinamente da ilha, deixando-o para trás. Só que, em um curto intervalo de tempo, ele mudou a versão. E foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. Primeiro, Teófilos disse que matou o tio em um ato de legítima defesa. Depois, arrancou a cabeça dele com uma faca e a escondeu. Após isso, durante os dias que se seguiram ao crime, o jovem disse que cada membro de sua família tentou matá-lo. E em cada uma das vezes, ele conseguiu se defender com uma pistola. E em cada uma das vezes, Teófilos arrancou a cabeça do parente, escondeu na geladeira e depois colocou os corpos em sacos de lixo. A cena que os investigadores encontraram ao entrar na casa foi horrível. Os jornais, na época, noticiaram esse caso. Eu vou te poupar dos detalhes mais chocantes, mas saiba que tinham pedaços de cérebro humano por todas as paredes e no chão. Estranho. A impressão que dá é que pintaram a casa de vermelho. Atualmente o imóvel ainda está lá. E ao que parece, ainda está do mesmo jeito desde que Teófilos foi levado pela polícia. O diagnóstico: esquizofrenia. Ele faleceu em 2019, enquanto ainda estava preso. E dizem que a casa no pier está à venda. Mas eu não sei se alguém terá coragem de comprá-la. Você não quer? Você, que sonha em morar em Los Angeles, a cidade das estrelas, o lugar onde os seus sonhos podem se realizar. Cuidado. Não se engane. Lá também pode ser o lugar
onde você encontrará seus pesadelos. Você mora em uma casa bem localizada, onde algumas celebridades já moraram. E a vida parece boa. Mas um dia, algumas pessoas entram na sua casa, dispostas a acabar com a sua vida e a dos seus amigos em nome do líder de uma seita. Pode até parecer difícil disso tudo acontecer. Talvez em um filme, não é? Mas acredite, quando digo que todo o cenário que eu te contei é real. No endereço Cielo Drive, 10.050, havia uma casa construída na década de 40 para a atriz francesa Michelle Morgan. 2 décadas mais tarde, o músico Rudolf Altobelli comprou a residência e passou a alugá-la para diversas pessoas famosas. Uma delas foi para o casal Roman Polanski e Sharon Tate. Ele, diretor de cinema, e ela, atriz. Logo após a mudança, Roman precisou viajar a trabalho e deixou Sharon na casa, que recebeu a companhia de 3 amigos durante esses dias. Só que, em agosto de 69, todos eles e um visitante foram assassinados brutalmente pela família Manson, sob a ordem de Charles Manson, o líder da seita. A ordem era simples: invadir a casa e matar todo mundo que estivesse dentro. Acabou que o grupo foi preso e condenado à pena de morte, mas a sentença mudou para prisão perpétua. Pouco tempo depois, Rudolf Altobelli retornou para a propriedade e por lá viveu por mais de 20 anos. Alguns músicos até usaram a casa para a gravação, mas era fato que as memórias do local eram pesadas demais. Em 94, a casa foi demolida e uma nova mansão chamada de Vila Bela foi construída. Ela chegou a ser colocada à venda em 2019. Você teria coragem de morar lá? Histórias em que os monstros eram apenas seres humanos. E isso é uma prova de que nós não precisamos entrar no mundo sobrenatural para correr risco de vida. Não. O monstro pode estar aí, na sua casa, na sua rua. Ou mesmo aqui comigo. Mas não se engane. O sobrenatural existe sim. Aliás, será que não fazemos parte desse sobrenatural? A família Bell, lá no Tennessee, no início do século XIX, um homem chamado John Bell comprou uma fazenda perto de um rio e se mudou com toda a família para viver uma típica vida no campo. Todos eles prosperaram por um tempo, até que, um a um, eles começaram a ver animais ao redor do lugar. Isso seria até comum, não é? Se não fosse pelo cachorro com cabeça de coelho. John e a filha Betsy foram os que mais presenciaram as forças invisíveis. Parecia que eram os protagonistas dessa história de terror. Outros membros da família também viram coisas estranhas. Mas parecia que pai e filha eram os alvos favoritos. Além dos clássicos barulhos inexplicáveis pela casa, os dois também sofreram ataques físicos e chegaram a ter contato direto com a entidade que assombrava o lugar. Ao que parece, o nome dela
era Kate Batts. E ela era uma ex-vizinha de John. Ela teria retornado do pós-vida para se vingar por alguma coisa que ele tinha feito. Mas não se sabe exatamente o quê. Em determinado momento, acredita-se que a entidade tenha sido a responsável pela morte de John, que teria aparecido morto por envenenamento. Mas o espírito também guardava alguma coisa contra Betsy. Tanto é que ele perturbou e atormentou tanto a garota que ela até desistiu de se casar. Hoje em dia, a entidade é conhecida como a Bruxa dos Bell. E toda essa história se tornou uma lenda. Mas há quem diga que já viu a bruxa e já experimentou o medo com os próprios olhos. A tal fazenda ainda está lá no Tennessee. E perto dela há uma caverna onde dizem que a bruxa habita. O lugar é aberto para visitação. Você gostaria de conhecer? Você também pode querer visitar uma casa em Fall River, Massachusetts. Se você estiver por lá, dê uma procurada pela casa de Lizzie Borden. No ano de 1892, o casal Andrew e Abe Borden foram encontrados mortos por lá. Aparentemente, eles foram assassinados por alguém empunhando um machado. E esse alguém tinha nome: Lizzie, a filha deles. A menina até foi inocentada das acusações, mas passou o restante da vida amargurada com tudo aquilo. Hoje em dia, mais de um século depois, ela continua lá, na casa, assombrando quem se atreve a aparecer. Dizem que ela surge no topo das escadas e fica rindo. Só rindo. Uma risada eterna. Seria de tristeza ou de felicidade? A casa acabou virando uma espécie de museu, com hospedaria, onde as pessoas vão para confirmar se realmente existe alguma coisa de sobrenatural. E parece que não é só a risada de Lizzie que assombra o lugar. Também é possível ouvir os fantasmas dos pais dela e até mesmo o grito da governanta ao encontrar os corpos.